Light é um fracote que desistiu de ser aventureiro para virar fazendeiro. No entanto, sua vida muda quando ele acidentalmente consome uma fruta mortal e desbloqueia um sistema de trapaça de nível divino, que o transforma num aventureiro de classe mundial que todas as garotas querem. Mas antes disso, Light participa da cerimônia de concessão de habilidades com Lena, sua amiga de infância, que quer se tornar sua esposa de trabalho, assim que ele virar um aventureiro de alto nível. Na cerimônia, a Irmã Sagrada explica que mesmo que não gostem da habilidade que recebem ao consumir sua fruta de habilidade, nunca devem comer uma segunda se não quiserem uma passagem só de ida para a vida após a morte. Lena testa sua sorte primeiro, e acaba com uma habilidade rara chamada Lado da Espada, concedida apenas uma vez a cada 100 anos. Isso faz as ilusões de Light dispararem. Ele rapidamente consome sua fruta de habilidade, esperando ser intitulado o soldado mais forte da humanidade. No entanto, a Irmã Sagrada, desapontada, revela que ele recebeu a habilidade Mestre das Frutas, com a qual pode cultivar colheitas de alta qualidade em menos tempo. Percebendo que não pode lutar contra monstros com um pepino, Light perde a motivação para viver. Então Lena insiste que também se tornará fazendeira com ele. Mas a Irmã Sagrada tá arrasta para transformá-la em uma soldada para o país deles. 3 meses se passam e Light vive em uma pequena fazenda onde cultiva frutas e as vende por meros trocados. Enquanto isso, Lena se torna uma popular aventureira de rank S. Certa noite, enquanto janta com Ayla, a órfã que mora com ele na fazenda, ele a avisa para nunca se aproximar das frutas de habilidade que ele reuniu separadamente, apenas para a idiota burra revelar que já usou algumas delas para fazer um ensopado que estão comendo. Enquanto o aviso da Irmã Sagrada passa diante de seus olhos, Light desaba no chão e espera que o ceifador venha buscá-lo, apenas para depois descobrir que está perfeitamente bem. Nesse momento, Ayla ativa uma habilidade de avaliação e diz a Light que sua habilidade de Mestre das Frutas o torna imune ao veneno de todas as frutas. Enquanto Light tenta entender isso, ela solta outra bomba e diz que ele tem uma segunda habilidade chamada Deus da Espada, que multiplica sua força ao segurar uma espada. Light imediatamente corre para a floresta para confirmar se a vida está pregando uma peça nele novamente e pega sua espada. Quando ele corta um tronco de árvore facilmente, percebe que é a única pessoa no mundo com 2 habilidades. Enquanto isso, a Irmã Sagrada tem uma premonição e fica ansiosa com um mal crescente. No dia seguinte, Light e Ayla vão a uma guilda de aventureiros, onde um autoproclamado Chad, chamado Jin, esbarra em Light e o chama de vendedor de frutas cego e inútil. Light o ignora e vai para a recepção, apenas para o perdedor ressentido sacar sua espada e atacá-lo. No entanto, Light bloqueia facilmente o ataque com sua própria espada, fazendo com que Jin fuja com sua gangue. Ele então se vira para Ayla e diz que acabaram de receber sua primeira missão, que envolve caça a monstros. Mais tarde, eles chegam a algumas planícies distantes onde encontram um monstro de slime que Light derrota facilmente com sua habilidade super poderosa. Ele então percebe que precisa se conter um pouco, porque seu ataque deixou uma enorme rachadura no chão. Nesse momento, ele ouve um grito alto e encontra Jan e sua gangue sendo massacrados por um ogro bombado de esteroides. Light sorri ao ver o monstro e saca sua espada antes de pular e cortá-lo ao meio com facilidade. Enquanto ele e Ayla celebram essa vitória, Jan e sua gangue os observam de longe, imaginando como ele passou de vendedor de frutas a mestre espadachim tão rapidamente. Mais tarde, a recepcionista da guilda também se recusa a acreditar que um cara tão fraco tenha derrotado não apenas um slime, mas também um ogro. Mas a gangue de Jan testemunha isso. Assim que começam a elogiar Light por ser tão alfa, as portas da guilda se abrem e o grupo de rank S de Lena retorna de uma missão. Vendo-a pela primeira vez desde que se tornou fazendeiro, Light imediatamente corre até ela para cumprimentá-la, mas Lena diz que não sabe quem ele é. Eu sei que tipo de homem você é. Percebendo que Lena o esqueceu, Light entra em um estado de depressão e observa todos os outros personagens secundários a olhando com desejo. Mais tarde, quando ele leva Ayla a uma pizzaria, ela lhe oferece uma fatia de pizza bem queijuda para curar sua depressão, que ele quase inala, apenas para engasgar com ela. Nesse momento, alguém lhe entrega um copo d'água que acaba sendo a própria vilã, e ela diz a Light para ficar quieto sobre sua presença ali. Ela também questiona o que um fazendeiro de terceira categoria como ele estava fazendo na guilda de aventureiros, ao que ele sorri e narra toda a história de como ele acabou com sua nova habilidade super poderosa. Ela se sente tão feliz que lacrimeja até Light perguntar sobre seu próprio grupo de heróis, o que a deixa com raiva. Ela diz que não é tão bonito quanto os outros pensam e que foi praticamente forçada a isso pela Irmã Sagrada, que é a Sugar Mommy do líder do grupo deles, Grouse. Lena revela ainda como em sua primeira missão, Grouse ateou fogo às fazendas de aldeões pobres para derrubar uma cobra gigante e se recusou a admitir sua culpa mesmo quando ela mencionou repetidamente. Mesmo quando ela falou com a Irmã Sagrada sobre isso, ela não achou que seu Sugar Baby estava errado e chamou Lena de certinha. Ouvindo isso, Light oferece a Lena para se juntar ao seu grupo e deixar o dela se ela estiver infeliz, mas ela o recusa e sai do restaurante chorando. Mais tarde, enquanto Light coleta a recompensa de 10.000 moedas de ouro da guilda, Ayla percebe que sua existência ingrata e falida não está feliz com uma quantia tão boa e diz a ele para resolver o assunto com Grouse. Se isso o incomoda tanto, ele leva a sério e realmente encontra o Chad gigante enquanto ele está paquerando garotas e diz a ele para deixar Lena sair do grupo. O sócio de Johnny Bravo questiona quem é esse ninguém e, assim que Light começa a soltar um discurso excessivamente entusiasmado sobre os sentimentos de Lena, ele convoca seus guarda-costas para expulsá-lo.
Fora do lounge, os subordinados de Jin dizem a Light para não ir atrás de Grouse. Caso contrário, ele contará à Irmã Sagrada e os impedirá de conseguir qualquer trabalho na guilda. No dia seguinte, durante uma reunião de equipe, Lena diz a Grouse que está deixando o grupo porque eles não trabalham de acordo com suas crenças. Mas ele usa sua velocidade divina para impedi-la, e até a esbofeteia para lhe dar uma lição. Enquanto a donzela em perigo luta para revidar, ele diz que eles salvarão o mundo juntos e o grupo logo parte para sua próxima missão. Na saída, Light os cumprimenta e pede a Lena para deixar o grupo dela e se juntar a ele em sua próxima caçada a monstros. Ela o recusa graças à manipulação que sofreu antes, fazendo Light se virar para Grouse e desafiá-lo para um duelo, sugerindo que se ele vencer, Grouse deixará Lena ir. Mas o Chad diz que se ele vencer, Light será exilado da guilda e nunca mais conseguirá um emprego, ao que Lena implora para ele reconsiderar o duelo. Light acredita que, enquanto tiver plot armor, nem mesmo Grouse deveria derrotá-lo. Mas ele duvida disso assim que Grouse faz seu primeiro movimento, atacando-o num piscar de olhos. Ayla revela que a habilidade dele é velocidade divina, o que o torna extremamente rápido. E Light rapidamente perde toda a sua aura enquanto luta contra seus golpes super rápidos e mal consegue se defender. Grouse o avisa mais uma vez antes de quebrar sua espada e diz a Lena que se ela jurar se tornar sua cadela fiel pelo resto da vida, ele deixará esse perdedor viver. No entanto, o pirralho iludido diz que vencerá não importa o que inspira a Lena a se juntar a ele e irritar Grouse. Como se não bastasse, Light então pega um cabo de vassoura para substituir sua espada quebrada e imagina que é uma arma afiada e poderosa. Quando Grouse, provocado pela raiva, avança contra ele em velocidade máxima desta vez, Light consegue acertar seu rosto com o cabo de vassoura e o manda voando, o que reduz todos os seus pontos de aura restantes a 0. Enquanto os espectadores elogiam Light por transformar o poderoso valentão em uma piada, ele se vira para seus subordinados e diz para nunca mais mexerem com ele novamente antes de se virar para Lena e pedir para ela se juntar a ele novamente. Desta vez, ela cora e aceita a oferta em lágrimas, dizendo que sempre quis fazer isso. Alguns dias depois, enquanto Light e Ayla estão hospedados na mansão de Lena, um dos lacaios da Irmã Sagrada traz uma mensagem para Lena e pede para ela resolver seus problemas com Grouse, apenas para a vilã recusar mais uma vez. Como consequência disso, a Irmã não tão sagrada os impede de conseguir um emprego decente na guilda, e eles são forçados a aceitar trabalhos de limpeza de esgoto e conserto de telhados. No entanto, como Lena acredita que todo trabalho tem dignidade, ela aceita todos eles feliz, e eles vão para a cidade para um conserto de telhado. Conserto. Lá, Light e Lena usam suas habilidades para fazer tábuas de árvores em um instante e depois desviver alguns ratos nos esgotos e resgatar um gato desaparecido. Após um dia inteiro de trabalho duro, Light fica chateado por terem ganhado apenas cerca de 100 moedas de ouro, mas Lena diz que está feliz por finalmente ajudar plebeus depois de querer fazer isso por tanto tempo. Ela pede desculpas a Light por arruinar seus sonhos capitalistas, mas ele diz que gosta mais dela do que de dinheiro, então ficará bem. Ele então nomeia o grupo deles de luxúria, e todos compartilham suas ambições para o futuro, com Light querendo se tornar um aventureiro lendário. Naquela noite, a Irmã Sagrada escolhe um trabalho especial de Rank S para Lena, e embora sua ajudante diga que Light e Ayla podem morrer no trabalho, ela diz que a situação não pode ser evitada, pois precisa ver se a entidade perigosa que ela está vendo em seu espelho representará algum dano ao futuro. No dia seguinte, enquanto o grupo de Light visita a guilda, a garota da recepção lhes fala sobre o trabalho especial que surgiu para eles e que exige que visitem a mansão de um velho aventureiro para descobrir sobre um monstro misterioso que está por trás do desaparecimento de várias equipes de busca. Entre as pessoas desaparecidas, Lena encontra Brock e Shera, dois poderosos aventureiros que cuidaram dela quando ela começou, o que a chateia. A recepcionista explica que o Conde de Montes, cuja casa é o alvo, morreu há algum tempo. E desde então, eles têm tido essas perturbações. Lena se pergunta por que uma missão tão perigosa foi entregue a um grupo amador como o dela, mas o clone do Lulu bem ao lado dela mal pode esperar para abraçar a morte, e diz que eles aceitarão o trabalho. Eles partem, mas se recusam a andar mais assim que a mansão assombrada aparece. Então o grupo é forçado a descer uma montanha rochosa a pé. No entanto, mesmo em tal situação, tudo o que Light consegue pensar é em seu sonho capitalista de fazer uma mansão tão grande quanto a do Conde depois de se tornar um aventureiro podre de rico. Ayla ouve isso e pula animadamente, apenas para escorregar e cair da beirada. Light agarra a mão dela e Lena agarra a dele, mas é incapaz de suportar o peso de suas ilusões, o que faz com que todos os três caiam. Usando uma espada, Light consegue amortecer a queda, mas ao atingirem o fundo, são cercados por um monte de zumbis que, segundo Ayla, são os aventureiros que morreram e foram ressuscitados com a habilidade de alguém. Enquanto ela o avisa para não ser mordido por eles, a polícia moral de Light luta com a ideia de desviver seus colegas aventureiros até que um deles quase o transforma em seu jantar. Lena corta o zumbi e explica a Light que eles não são mais humanos, o que significa que eles têm que desviver e enviar suas almas para a vida após a morte. Ele concorda e o grupo corre para a mansão do Conde, apenas para encontrar outros 100 zumbis lá dentro, alguns até esqueletos. Lena avança de cabeça para fumar os mortos-vivos enquanto Light, totalmente greased up, se derrete sobre o quão incrível ela é, calculando que, embora suas habilidades sejam meramente iguais, ela ainda é uma espadachim muito melhor do que ele. Esperando não ficar para trás, Light também avança contra os zumbis, mas deixa Ayla para trás, apenas para um morto-vivo blindado rastejar por trás dela. Enquanto ela grita e Light percebe que ela está frita, Lena apunhala o vilão e salva a jovem, transformando-a em sua fã, enquanto Light se odeia por ser tão covarde.
Nesse momento, ele questiona se apenas 18 aventureiros desapareceram porque eles já lutaram contra o triplo. Ao que Lena diz que alguém deve estar usando uma habilidade rara que eles não conhecem. Enquanto correm para o segundo andar, alguma vilã desequilibrada dança em um quarto escuro e espera Light aparecer. Enquanto isso, outro grupo de zumbis ataca o grupo, e enquanto os combatem, eles percebem que os deste andar são mais fortes do que os que enfrentaram antes. Ayla usa a avaliação para descobrir que esses zumbis são domados por um usuário de habilidade, e Light avista fios mágicos controlando-os de uma sala escondida no andar. O grupo rapidamente entra pela porta conectada aos fios e acaba em um salão de baile onde uma garota psicopata chamada Dratina os cumprimenta e diz que estava esperando por Light. Ouvir isso de uma gata total faz Light sorrir com orgulho, mas isso desaparece quando Dratina puxa as cordas e traz seu exército de mortos de volta para ela. Ela diz que é membro do grupo Cisne Negro, e Ayla usa na avaliação para revelar que a habilidade da garota é necromancia, o que significa que ela está usando para controlar todos os humanos mortos. Ao ouvir que ela também é da guilda, Light sugere trabalharem juntos para lidar com o problema dos zumbis, apenas para Dratina dizer a Light que ela foi encarregada de desvivê-lo, não de fazer amigos. Ele pergunta por quê, ao que ela diz que é porque ele é o personagem principal. Então ela libera todos os seus amigos zumbis sobre ele, certificando-se de separar Lena dele também. Contra a garota, sua sádica interior libera seus velhos amigos, Brock e Shera, fazendo-a perder toda a sua vontade de lutar até que Ayla a avisa sobre as garras metálicas de Brock e as habilidades de imagem espelhada de Shera. Enquanto Lena mal se defende contra eles, Dratina se cansa da intromissão de Ayla e tenta calar sua boca barulhenta para sempre, apenas para Light intervir enquanto ele continua a lutar para proteger a si mesmo e a Ayla. Lena usa o poder dos flashbacks para perceber que tem amigos para libertá-los. Depois de alucinar uma conversa com suas almas, ela chora e finalmente os corta, libertando-os. Enquanto isso, depois de desviver um monte de monstros, Light percebe que um lugar normal não teria tantas pessoas mortas e pergunta a Ayla se a habilidade de necromancia pode criar pessoas. Quando ela diz que não, ele deduz que há outro usuário de habilidade entre eles que está criando essas pessoas para Dratina controlar, o que irrita a vilã. Ela tenta novamente atacar Ayla, mas Light a defende, chamando Dratina de covarde e a faz subir em suas costas para o resto da luta. Ao mesmo tempo, a freira com deficiência mental celebra a iminente queda de Light enquanto ela olha em seu espelho mágico, fazendo seu subordinado se preocupar que ela possa precisar de sua avaliação psicológica em breve. De volta à mansão, Light pega um lustre para aumentar a visão de Ayla, e ela finalmente avista a fonte de todos os problemas deles, o fantasma do Conde de Montes. Ela explica que ele está usando sua habilidade de invocação para trazer todos esses mortos-vivos para Dratina controlar. E Light se pergunta como ele morreu em primeiro lugar. Nesse momento, Ayla avista um ceifador na varanda e revela a Light que ele é quem está transformando pessoas vivas em zumbis, apenas para ele atacá-los com uma lava mágica de baixo orçamento. A dupla desvia e finalmente deduz que Dratina está controlando tanto o ceifador quanto o fantasma do Conde usando sua habilidade de necromancia. Ao que ela diz que foi o Conde quem invocou o ceifador e iniciou esse esquema anti-aventureiro por acidente. Light não entende por que um homem tão poderoso faria isso, apenas para Dratina explicar que é porque sua habilidade de invocação estava entre as muitas habilidades tabu que os plebeus inicialmente elogiam, mas eventualmente começam a se cagar de medo. Ela revela ainda que depois que o Conde, antes celebrado, foi falsamente acusado de traição, ele se isolou nesta mansão para manter todos os seus haters afastados. No entanto, a Irmã Sagrada meteu o nariz nos negócios dele por hábito, e continuou enviando aventureiros para desvivê-lo sob o pretexto de pesquisas de monstros. O velho se cansou de tudo isso e invocou o ceifador para lhes dar uma lição, apenas para isso sair pela culatra e custar-lhe a vida. Com isso, Dratina diz que suas aulas de história gratuitas acabaram e puxa seus fantoches mortos-vivos para atacar Light, que está perdido em seus pensamentos, preocupado que sua própria habilidade tabu de mestre das frutas possa fazê-lo se isolar como o Conde um dia. Ayla lembra que ele pelo menos ganharia uma mansão legal se isso acontecesse, o que lhe dá a motivação para lutar contra os zumbis. Nesse momento, Dratina libera seu ataque final e usa todos os seus fantoches para atacar Light de uma vez. No entanto, ele a engana e deixa Lena derrubar o ceifador por trás. Light usa essa chance para se livrar do Conde, mas antes que ele desapareça completamente, Dratina o faz invocar um dragão extremamente poderoso que apaga todos os outros mortos-vivos apenas com sua aura. Dratina tenta reivindicá-lo como seu servo, mas acaba sendo passeada em vez disso. E Lena finalmente reconhece a entidade como o lendário dragão Wiki sobre o qual ela leu em seus livros. De acordo com suas informações, esses dragões são caçados em missões especiais que nem mesmo aventureiros de Rank S conseguem lidar. E Ayla avisa Light para não atacá-lo também. No entanto, Light avança de cabeça com sua espada, acreditando que sua plot armor o fará vencer de qualquer maneira, apenas para sua espada ser quebrada. Ele mal desvia do vômito radioativo do dragão em seguida, após o que, Ayla sugere que ele coma as frutas de habilidade que ela trouxe, e veja se alguma de suas novas habilidades resiste à pele à prova de espada do dragão. Enquanto isso, um vigilante mascarado com drip máximo pega Dratina e sai sem que ninguém perceba. Lena argumenta que outra fruta pode lhe dar uma habilidade que interfere com o deus da espada, mas Light diz que eles não têm outra escolha e morde a fruta apenas para se sentir sufocado pelos efeitos colaterais.
Nesse momento, o dragão os ataca apenas para Lena defendê-los, e Ayla usa a avaliação para descobrir que a nova habilidade de Light é resistência a insetos. Desapontado, mas não surpreso com sua má sorte, Light pega 2 frutas de uma vez e as come todas enquanto Lena mantém o Hollow Purple wannabe do dragão sob controle. Infelizmente, as próximas 2 habilidades acabam sendo Domador de Gatos e Durabilidade de Armas, ambas tão inúteis quanto a resistência de Light contra o dragão. Então ele é forçado a pegar uma 4ª fruta. Ao mesmo tempo, Lena é frita depois que sua espada quebra e é arremessada contra uma parede. Enquanto Light sofre de uma forte dor de cabeça e febre pelos efeitos das frutas. Assim que o dragão se aproxima de Lena para fazer sua primeira refeição desde a ressurreição, Light come a 4ª fruta e ativa a habilidade Fada do Sono, que usa uma criaturinha fofa para fazer os vilões dormirem. No entanto, como o dragão perverso ainda tem mais células cerebrais do que Light, ele se move para desviar da poeira do sono da fada, forçando Light a usar sua espada quebrada para distraí-lo e fechar a lacuna pulando no rosto do dragão. Com essa lacuna mais estreita, a poeira do sono consegue fazer o grandalhão dormir, mas enquanto ele cai, o teto inteiro começa a desabar também. O grupo é forçado a fugir. No entanto, antes de fazê-lo, Lena pega uma das escamas do dragão e eles fogem. Segundos antes da mansão do conde desabar, eles retornam à cidade em seus cavalos. Mas logo depois de agradecer a Ayla por seus esforços, Light desmaia pelos efeitos de todas as frutas de habilidade que comeu. Ao mesmo tempo, a freira profana é revelada como a mente por trás de todo o esquema, enquanto o vigilante mascarado traz Dratina para ela e a tranquiliza de que Light não será uma ameaça para eles. Na manhã seguinte, depois que Ayla rega as plantas e Lena faz um pouco de fanservice, as duas começam a preparar o café da manhã para Light. Nesse instante, ele entra na cozinha, resmungando sobre o tédio que sente, apenas para as garotas o levarem de volta ao quarto e dizerem para ele descansar até se recuperar totalmente dos efeitos das frutas de habilidade. Elas o alimentam com o apetitoso café da manhã que prepararam, após revelarem que foram convocadas pela guilda por causa do encontro com o dragão maligno. Ele argumenta que quer ir junto, mas as garotas o impedem e partem para a guilda sozinhas. Assim que chegam lá, a recepcionista diz que terão que esperar algumas horas, porque estão na mira das Irmãs Sagradas no momento. E Lena aproveita a oportunidade para levar Ayla às compras antes de registrá-la oficialmente como aventureira. Depois de comprar um sorvete para a gulosa, Lena é arrastada para uma loja suspeita, onde Ayla encontra um diamante caríssimo sendo vendido por uma ninharia. O lojista acredita que ela está blefando. Lena o compra imediatamente, confiando na habilidade de avaliação de Ayla. Ela então a leva numa boutique de costureira, onde Ayla põe os olhos em uma peça específica. No entanto, as senhoras arrastam Lena para o provador e a fazem vestir uma roupa de empregada e depois um cosplay de coelhinha sexy para satisfazer seus fetiches. No entanto, todo esse fanservice a esgota e ela lhes diz que Ayla é quem precisa de um vestido, não ela. A costureira lhe mostra uma roupa de gato que a jovem recusa timidamente, e depois de algum encorajamento de Lena, ela finalmente escolhe um lindo vestido rosa à prova de fetiches. Enquanto isso, Light faz uma série de flexões para se distrair, mas mesmo depois que a Fada do Sono o coloca para dormir pela 100ª vez naquele dia, ele ainda não consegue evitar a vontade de ir à guilda. De volta à guilda, Lena e Ayla finalmente são chamadas à câmara, e a caminho Lena revela que não está indo apenas para compartilhar informações sobre o dragão, mas para coletar dados sobre Dratina e seu grupo, o Cisne Negro. Já que a Irmã Sagrada e a guilda estão obviamente por trás de todo o incidente, quando finalmente entram na sala de julgamento, a recepcionista explica que os 4 pilares da guilda, incluindo a Irmã Sagrada, que é basicamente a chefe dos outros 3, ouvirão sua história. E Lena não consegue evitar sentir-se tão sobre as intenções da freira ao saber o quão importante ela é. Ayla tenta usar avaliação nela, no entanto, não funciona, o que a deixa confusa. Nesse instante, ela pergunta a Lena sobre o dragão maligno, ao que ela menciona Dratina e o Cisne Negro para provocar uma reação dela. No entanto, a Irmã Sagrada desvia da pergunta e pergunta a Chapéu de Flor, sua colega mestra da guilda, sobre sua investigação sobre o dragão até agora, ao que o Jardim Ambulante diz que enviou um pássaro mágico ao local, mas o dragão não estava mais lá. Ela afirma que se tivesse algo que pertencesse ao dragão, a busca se tornaria muito mais fácil, só para Lena tirar a escama que coletou da mansão ao vê-la. Chapéu de Flor pula de seu assento para dar uma olhada mais de perto, mas Lena diz que só permitirá que eles a tenham se a deixarem ver todos os registros disponíveis sobre Dratina e seu grupo. Enquanto todos os outros não conseguem acreditar que ela tem a audácia de fazer exigências aos 4 pilares, os outros 2 mestres da guilda, Barba de Tigre e Coveiro, permitem, e a Irmã Sagrada é forçada a concordar também. Assim que o acordo é feito, Chapéu de Flor consulta os registros usando sua habilidade e diz a Lena que Dratina pertence à cidade de Atena, onde adquiriu a habilidade de necromancia após comer uma de suas imitações de fruta do diabo, sob a vigilância de ninguém menos que a Irmã Sagrada. Ao ouvir isso, Lena questiona a freira profana sobre o que ela sabe sobre Dratina, apenas para ela negar todas as conexões e dizer que não se pode esperar que ela se lembre de cada pessoa que avaliou anos atrás.
Lena perde seu argumento, mas consegue irritar a freira, devido ao que ela diz a Lena que todos os registros pertencentes a Luxério serão removidos da guilda a partir de hoje, graças a um relatório feito por Grouse, que afirma que Light usou meios ilegais para inscrever Lena em seu grupo. Nesse instante, Mestre Palhaço se mostra, dizendo que está ali caso alguém queira agradecê-lo por se livrar do dragão maligno, apenas para descobrir que seu grupo está sendo desfeito. Sabendo que tem todos os privilégios de personagem principal do mundo, ele diz à freira para fazer o que quiser, o que a faz usar sua achabilidade nele e descobrir que ele é a própria entidade sobre a qual o futuro a está alertando. Ela imediatamente muda de ideia e diz que serão perdoados se completarem outra missão de Rank S. E embora Lena saiba que é uma armadilha, Light aceita o desafio, dizendo que se ele não consegue nem sair vivo de uma armadilha óbvia, não merece se tornar um aventureiro lendário. Isso anima a garota, e até a freira não consegue evitar sorrir e se aproveitar desse sucesso. Mais tarde, depois que receberam a dita missão, Ayla menciona como ainda não consegue ver a habilidade da Irmã Sagrada com sua avaliação, e Lena avisa Light contra as coisas seals que ela pode estar planejando contra ele. Nesse instante, o coveiro emocionalmente constipado aparece e diz a Light para pagar 1000 moedas de ouro como punição por trazer sua espada para a sala de conferências. Em resposta, ele diz que sua espada está quebrada, então não conta realmente como arma. Bedolf responde que, como a espada é propriedade da guilda, ele terá que pagar 5.000 moedas de ouro como compensação, o que suga a própria vida do cara falido e sem teto. Além disso, a recepcionista mais tarde diz que ele não pode pegar uma terceira espada da guilda depois de quebrá-la 2 vezes. Então ele terá que encomendar uma espada personalizada feita pelos ferreiros locais. Ao ouvir isso, Light rapidamente se recupera da perda de praticamente toda a sua riqueza, e diz que mal pode esperar para finalmente encontrar uma espada que resista ao seu poder. Pouco antes de ele partir para encontrar um bom ferreiro com Ayla, Lena diz que partirá para Athena para encontrar mais informações sobre Dratina e sua gangue criminosa. Agora que tem uma pista, os dois prometem se reagrupar antes de partir para sua missão de Rank S e se despedem. Enquanto Lena parte em sua jornada, Light vai para o distrito comercial e descobre que todos os ferreiros da cidade são bajuladores das Irmãs Sagradas e, portanto, não farão uma espada para ele tão cedo. Ele desiste, mas seu privilégio de protagonista não funciona, e em vez disso é enviado ao ferreiro Boast, a única facção anti-irmã profana na cidade. A caminho, ele encontra uma garota indefesa sendo perseguida por alguns bandidos de rua e tenta bancar o cavaleiro de armadura brilhante, chamando os bandidos de covardes por atacarem. Depois de uma garota indefesa, os bandidos o ameaçaram, então ele aura Farms, ativando sua habilidade e sacando sua espada, apenas para virar piada quando todos veem que sua espada está quebrada. Um dos bandidos o ataca imediatamente com sua massa pontuda, mas Light usa o cabo de sua espada para mandá-lo pelos ares, o que faz os outros dois irem embora também. A garota o agradece pela ajuda e se apresenta como Mônica, antes de se oferecer para pagar panquecas como agradecimento e usar Ayla como sua bola de estresse pessoal. Light a recusa, dizendo que precisa encontrar a ferraria Boast apenas para descobrir que Mônica é a proprietária. Ela os leva até lá e lhes mostra sua frigideira especial para panquecas com diferentes moldes, dizendo que a venderá por 2.000 moedas de ouro, fazendo Light se perguntar por que é ainda mais cara que seus 2 rins. Ele a recusa e olha em volta para encontrar uma ferramenta agrícola, dizendo a Mônica que ele é um fazendeiro, então talvez compre algo relacionado a isso. Ela verifica a mão dele e começa a construir uma ferramenta especial para ele usando minério de metal barato e sua rara habilidade de superforja que lhe permite manipular as propriedades da matéria-prima de acordo com suas necessidades. Depois de mais um pouco de trabalho, ela finalmente lhe mostra suas tesouras de jardinagem especiais que se encaixam perfeitamente na mão de Light e não exigem muita força ou técnica, depois que ele corta facilmente um tronco de madeira ao meio usando as tesouras. Light fica tão impressionado que pede a Mônica para fazer uma espada lendária para ele, apenas para ela recusar categoricamente, dizendo que odeia espadas e nunca fará nenhuma. Light pergunta se é porque ela também é uma adoradora de freiras, mas ela diz que os outros ferreiros provavelmente se referiam à loja de seu pai, do outro lado da rua, não à dela. Ela o leva até lá apenas para entrar em uma discussão com seu pai, Evel, que lhe diz para voltar para sua loja decadente e fazer aquelas panelas inúteis dela, o que a faz ir embora. Quando Light pede que ele faça uma espada para ele, Evel diz que está com as mãos cheias no momento, então ele terá que esperar um ano inteiro ou implorar a outra pessoa. Light sai da loja desapontado e diz a Ayla que quer que Mônica faça sua espada, não a velha bruxa colorida que ela chama de pai. Nesse instante, um aprendiz da loja de Evil chama Light e diz que assistiu ao seu duelo com Grouse e queria agradecê-lo por colocar aquele arrogante em seu devido lugar. Light o agradece e pergunta sobre a razão por trás dos problemas de Mônica com o pai, ao que ele revela que a discórdia deles começou há 6 meses, quando um grupo de bandidos atacou uma carruagem de passageiros, causando a morte da avó de Mônica. Depois que os culpados foram presos, a investigação descobriu que eles estavam carregando armas com o selo de Mônica, o que a levou a um estado de depressão e resultou em ela jurar nunca mais forjar espadas. Assim que Light expressa o quanto sente por ela, 2 mercadores aparecem procurando por Zando, o chefe, e seu capanga Doug. Evel aparece e pergunta o que eles querem dele, ao que Zando diz que querem mais armas para ele em uma semana. Evel tenta recusar, mas falha quando Doug ameaça que irá sequestrar Mônica e forçá-la a usar sua habilidade para fazer armas brilhantes a partir de lixo barato. Depois que os 2 lixos ambulantes vão embora, Evel pede que Light nunca mencione nada disso a Mônica, e ele concorda.
Naquela noite, ele convida a gata para jantar com ele e Ayla, o que ela aceita de bom grado e os leva ao restaurante 5 estrelas mais próximo. Lá, ela diz que será ela quem os convidará para expressar sua gratidão, fazendo Light pedir todas as coisas caras do menu, esperando que a falência a fizesse reconsiderar fazer uma espada para ele. Enquanto isso, Zando se encontra com sua Sugar Mommy e a informa sobre como ele trará Light para ela em breve, usando sua habilidade de relâmpago super poderosa. A freira pede que ele o traga vivo, e também menciona que precisa de mais armas rapidamente, o que Zando acredita que não será um problema. Ao mesmo tempo, Doug sequestra Mônica no caminho de volta do restaurante, e os trabalhadores da loja de Evil correram para Light com um bilhete dizendo que, se quiserem Mônica de volta, terão que enviar Light para a localização de Jesus sozinho. Nesse instante, o velho furioso sai com um monte de armas para ir atrás dos sequestradores, mas Light o impede e diz que será o cordeiro sacrificial se isso significar que Mônica será animada e concordará em fazer uma espada para ele. Enquanto ele deixa Ayla aos cuidados do ferreiro, Mônica acorda em outro lugar e se encontra acorrentada, perguntando-se se ela se tornou parte de algum jogo doentio de dominação e submissão. O Boca Grande de Doug diz a ela para não se iludir, porque quem eles realmente querem pegar é Light, fazendo-a questionar o que ele tem que ela não tem. Nesse instante, as portas do esconderijo se abrem, e Light entra com sua espada quebrada e inútil, apenas para os vilões soltarem um touro enorme sobre ele. Enquanto os bandidos vêm atrás dele junto com o touro furioso, Light apenas suspira e tira sua fada do sono, mandando todos para dormir. Ele então se aproxima de Mônica e a liberta das correntes, conseguindo animá-la e fazendo-a agradecê-lo por salvá-la 2 vezes em um dia. Eles mais tarde retornam a Evil, que finalmente trata Light como um igual, e o agradece por salvar sua filha. Enquanto isso, Zando retorna ao seu esconderijo, esperando ver Light acorrentado, mas encontra todo o seu esquadrão imerso em seu sono de beleza. Mais tarde naquela noite, Evil anuncia que não venderá armas para Zando e seus amigos novamente, mesmo que isso o faça falir por alguns meses. Nesse instante, Mônica desce correndo e pergunta se isso significa que ele vai parar de fazer armas em geral, ao que Evil responde que ele é orgulhoso, não burro, e como armas são o que dá mais dinheiro, ele não vai parar tão cedo, pois tem a boca grande dela e a conta bancária vazia para alimentar. Enquanto ela começa a fazer sua birra obrigatória, sua mãe tenta acalmá-la. Enquanto isso, Evil oferece para deixar Light e Ayla passarem a noite em sua casa, o que ambos aceitam de bom grado. Mais tarde, Light tenta animar a mãe gata de Mônica e pergunta se ela também vende armas, ao que ela diz que é apenas uma dona de casa que cuida dos homens adultos que trabalham para o marido e tenta ficar fora das sessões de briga de Mônica e Evil. Light menciona como Mônica herda seus genes excêntricos dela, fazendo-a corar, e diz que ela realmente influencia sua família, quer perceba ou não. Depois ele encontra Mônica na varanda e ela lhe mostra a primeira adaga que já forjou. Relembrando como seu pai a elogiava e como isso a fazia feliz, Light pergunta se eles algum dia se reconciliarão, ao que ela diz que seus ideais são diferentes e ela não tem certeza se espadas são algo bom ou ruim desde o incidente com sua avó. Ela questiona ainda se Light já desviveu alguém, ao que ele diz que sim, mas como foi para proteger Ayla? Se foi certo ou errado depende de suas definições de bem e mal. Ao mesmo tempo, Doug acorda para se encontrar acorrentado enquanto o criminoso dito o observa e o repreende por adormecer no trabalho. O perdedor rapidamente anuncia que atacarão Light pela manhã, e todos os seus subordinados aplaudem sua existência lamentável. Na manhã seguinte, Light leva o café da manhã para Mônica, que ainda está chateada com tudo e está descontando nas plantas murchas de seu jardim. Light usa suas habilidades de fazendeiro para trazer as plantas de volta à vida, apenas para Mônica perder a cabeça e questionar como ele pode ter uma habilidade de fazendeiro quando sua habilidade deveria ser a fada do sono que ele usou na noite anterior. Ele explica como a habilidade de mestre das frutas o torna imune à maldição da morte por comer uma segunda fruta. No entanto, o desenvolvimento da trama é interrompido quando os capangas de Zando invadem a loja de Evil. Quando chegam à cena do crime, Zando diz que eletrocutou todos com sua habilidade de relâmpago, e diz a Light que eles deveriam levar a briga para as ruas e acertar as contas de uma vez por todas. Uma vez lá fora, Light usa sua fada do sono para colocar Zando para dormir, apenas para o aspirante a Thor repelir o brilho das fadas com seu relâmpago e responder destruindo a oficina de Evil. Isso irrita Light, e ele diz a Zando que ele vai pagar por isso, mas o cara elegante o ignora e diz a Mônica que ele definitivamente fará uso dela. Habilidosa para fazer espadas melhores do que as que o pai imprestável continua vendendo a ele. Ele joga a espada no chão e pisa nela, e joga a espada para Light, que rapidamente a pega e avança contra Zando jurando que não o perdoará. No entanto, seu discurso heróico não ajuda muito contra as bolas de relâmpago de Zando que fritaram seus neurônios. Rindo de seu sofrimento, o sádico diz que vai se demorar torturando-o antes de capturá-lo de vez e o drena repetidamente. Enquanto isso, Mônica pede a Ayla para avaliar as bolas de Zando, que ela descobre serem feitas de ferro. Em resposta, ela usa sua habilidade para tornar uma de suas frigideiras de panqueca magnética e a joga para Light, dizendo a ele para usá-la para pegar as bolas. O truque inicialmente funciona, mas Zando o eletrocuta novamente, o que o faz deslizar pior do que antes, já que o cabo da frigideira também é metálico, ao contrário das espadas. Isso faz Mônica finalmente admitir que ela não passa de uma desgraça que tem feito birra infantil nos últimos 6 meses.
e ela decide fazer a melhor espada do mundo para Light depois de ver como ele está sendo cozinhado por Zando. Para piorar, o chefe do trovão forja sua própria espada de relâmpago. E quando Light tenta atacá-lo, ele ou endurece a espada para contra-atacar seus golpes ou deixa sua espada passar pelo relâmpago, apenas para chutá-lo no estômago depois. Light logo percebe que não pode derrotar este deus da armadura de enredo em uma luta de espadas nem com suas artes marciais inexistentes. Então ele usa um truque sujo em vez disso. Depois de uma série de golpes de espada, ele usa sua habilidade para manipular a pressão do ar e manda Zando voando contra uma parede com uma forte rajada de vento. No entanto, isso sai pela culatra e ele fica tão irritado que invoca uma besta feita de luz que supera seu ataque de vento e finalmente o faz morder a poeira. Ao mesmo tempo, Lena chega a Athena e descobre que um festival de fadas está prestes a ser realizado lá. Por outro lado, Mônica esgueira Ayla para dentro da casa por um buraco na parede e diz a ela para usar as tesouras que ela fez anteriormente para resgatar seu pai e o resto. Enquanto ela se encarrega de distrair os guardas de Doug. Assim que eles correm atrás dela, Ayla se esgueira e, em vez de libertar todos silenciosamente, ela vomita um discurso inteiro sobre como vai salvar a todos, o que a faz ser pega. Enquanto isso, Mônica coloca algumas chapas de cobre no chão e seus perseguidores pisam estrategicamente nelas apenas para afundar no metal graças à habilidade de Mônica. Assim que os idiotas ficam presos, ela rapidamente endurece o metal derretido e os captura permanentemente antes de correr para a piscina apenas para descobrir que Ayla se tornou uma refém. Doug avisa Mônica para não fazer nenhum movimento, mas ela percebe seu pai e seus amigos o cercando e usa isso a seu favor. Ela pega um metal estranho de um balcão próximo e muda sua propriedade para fazê-lo refletir luz excessiva, o que cega Doug por alguns segundos, durante os quais seu pai e seus amigos conseguiram subjugá-lo com Doug caído. Os ferreiros se barricam dentro da oficina para manter o resto de seus capangas fora. E Mônica pergunta a Evil se ela pode usar a oficina dele para fazer uma espada para Light, que está sendo passeado como cachorro por Zando lá fora. Evil a lembra que ela é uma deles, então ela pode fazer o que quiser, e até se oferece para ajudá-la. Trabalhar junto com seu pai e seus colegas ferreiros lembra Mônica dos velhos tempos. E quando ela finalmente pega seu martelo para forjar a espada de Light, ela consegue se libertar de sua hesitação e conflito moral. Enquanto ela começa a martelar a espada, Evil não consegue evitar sentir orgulho da pessoa que ela se tornou. E assim que a espada está pronta, ele arromba a porta para que ela entregue a Light pessoalmente. No entanto, com a porta derrubada, eles são recebidos com um cadáver de Light mal-vivo, junto com o comentário indesejado de Zando sobre como uma espada não pode salvá-lo agora. Mônica ainda joga a espada para ele, esperando que o cheiro de ferro o faça reviver, o que surpreendentemente funciona, e Light se levanta, agradecendo-a pelo presente. Ele então faz um discurso sobre como não pode se dar ao luxo de morrer ainda, pois está destinado a se tornar o maior aventureiro de todos os tempos. E Zando não consegue acreditar que sua habilidade superpoderosa e trabalho duro estão prestes a virar pó por causa de algum pirralho com armadura de enredo. Para irritá-lo ainda mais, Light pede a Ayla para jogar uma fruta de habilidade para ele, que a arremessadora de classe mundial joga nos pés de Zando em vez disso. Ele a pega e pula em cima de Light, sufocando-o com a fruta e lembrando-o como comer uma segunda fruta ajuda a encontrar Deus. No entanto, Light morde a fruta de bom grado e ativa uma habilidade de Musa da Chama, o que o joga para longe e o faz questionar como ele pode estar vivo depois de comer a fruta mortal. Light revela que sua habilidade de mestre das frutas permite que ele coma quantas frutas de habilidade quiser, mas Zando se recusa a acreditar nele, até que Ayla o avalie e confirme que ele agora tem uma habilidade de fogo de tocha. Isso finalmente o faz entender o interesse da irmã sagrada em Light, o que o faz perder a cabeça e liberar todo o seu potencial elétrico, jurando aniquilá-lo. Para combater a besta de raios, Light reveste sua espada com as chamas recém-descobertas e a oblitera de uma vez só, fazendo Zando finalmente levá-lo a sério. Conforme a luta se intensifica, ambos se despojam na Aura Farm, com Light despertando uma besta de fogo e Zando exibindo seu demônio de raios. Enquanto os dois finalmente se chocam e entram numa competição de gritos, Mônica se preocupa que sua espada possa quebrar com a temperatura do fogo, mas Evel a tranquiliza, dizendo que Light ficará bem. Após o confronto de gritos se transformar numa enorme bola de raios e fogo, Zando cai exausto e Light é o último a ficar de pé. Enquanto todos celebram sua vitória, Light ergue sua espada para se tornar o único campeão da cidade, apenas para essa espada também rachar e quebrar. Ele imediatamente pede desculpas a Mônica, que diz não se importar, mesmo que ele quebre a cama dela, agora que salvou a guilda de seu pai e seu povo. No entanto, antes que o enredo se desenvolva mais, Doug e o resto do grupo de mercadores aparecem para vingar seu chefe caído, apenas para um redemoinho detê-los. Barba de Tigre da guilda emerge e rapidamente os prende a todos usando suas correntes de vento, antes de se virar para eles e pedir desculpas pelo atraso. O Cabeça de Músculo acredita Light por defender seu território, e Barba de Tigre o reconhece de sua audiência no tribunal. Mas antes que ele possa agradecê-lo, Light também cai exausto. Nesse momento, um pássaro mensageiro voa até Ayla e lhe entrega uma mensagem de Lena, afirmando que ela está prestes a chegar à cidade de Athena. Ao mesmo tempo, a garota sobe ao topo de uma montanha e finalmente vê a cidade de longe, jurando que definitivamente encontrará quem orquestrou o ataque à sua equipe.
À noite, Light desfruta de um banquete de celebração com Mônica, Evel e o resto dos mercadores, todos felizes por finalmente ter a garota de volta à equipe. Enquanto isso, a Irmã Sagrada amaldiçoa seu destino ao perceber que seu futuro está condenado, pois Light sobreviveu aos seus planos malignos mais uma vez. Na cidade de Athena, Lena é recebida por um clone que a acolhe no Festival das Fadas, e ela quase perde de vista sua missão sob a tentação de querer celebrá-lo. Ela então pergunta a algumas pessoas aleatórias nas ruas sobre Dratina e sua família, apenas para eles se assustarem e imediatamente a afastarem, quando nem seu privilégio de beleza funciona, nem o título de heroína. Ela avista uma pessoa suspeita num canto a observando e o segue, jurando que dará uma surra nele se for mais um dos assassinos da freira. Ela o segue para um beco escuro, apenas para o homem desaparecer e reaparecer atrás dela. Antes que Lena reaja, ele usa seus cipós mágicos para capturá-la, apenas para ela se libertar cortando-os com sua espada. O Homem-Planta sorri e a chama de excepcional, mas Lena lhe diz que bajulação não o salvará quando ela coloca sua lâmina contra a garganta dele. O homem também cultiva sua aura com seus vegetais verdes, mas os dois são interrompidos por uma terceira pessoa que aparece atrás de Lena e revela ser Chapéu de Flor, uma mestra de guilda. Ela diz a Lena que o Homem-Planta é Yuan, seu subordinado, que ela enviou atrás dela porque estava agindo como uma amadora, perguntando sobre Dratina como se ela não fosse uma criminosa foragida. Lena pergunta à mestra de guilda o que ela está fazendo na cidade, quando deveria estar bajulando a Irmã Sagrada. Ao que ela responde que é uma investigadora independente procurando pistas sobre Dratina, assim como ela. Yuan explica como Dratina é a única pista sobre o dragão maligno, além da escama que ela forneceu, que tem sido praticamente inútil até agora. E Chapéu de Flor lhe diz para sumir e parar de arruinar o jogo de detetive deles com sua estupidez e perguntas, enquanto os dois começam a sair. Lena implora para que a deixem participar da busca, e Chapéu de Flor a permite, com a condição de que ela não critique seus métodos de coleta de informações, não importa quão crus ou ilegais pareçam a ela. O grupo vai a um restaurante de lá, onde Chapéu de Flor se encontra com um informante, e Yuan o suborna com 20.000 moedas de ouro em troca de informações sobre Dratina. O homem revela que Dratina nasceu em uma família rica, mas depois que ela adquiriu sua habilidade de necromancia, o negócio da família foi arruinado e sua habilidade tabu foi culpada por isso. Depois disso, ela foi removida da família e colocada em isolamento em uma vila abandonada, ajudada por sua própria família e criticada pelas pessoas da cidade. Ele ainda afirma como a Irmã Sagrada é sua única apoiadora no mundo, o que confirma as suspeitas de Lena, enquanto Chapéu de Flor pergunta ao homem sobre o paradeiro atual de Dratina. O cara ganancioso diz que precisará de mais dinheiro para dar a localização exata, apenas para Yuan ameaçá-lo com uma adaga na garganta e descobrir que ela está na cidade e se apresentará em um teatro próximo durante o festival. A violência desperta a mãe interior de Lena, Teresa, mas Chapéu de Flor lhe diz para não se intrometer nos negócios deles e afirma que seus métodos de interrogatório exigem que ela use todos os meios necessários para obter as informações de que precisa. Em outro lugar, Dratina se prepara para ir ao teatro para sua dança, mas seu mordomo lhe diz para descansar e curar suas feridas em vez disso, ao que ela insiste que tem que dar o seu melhor, já que a Irmã Sagrada a nomeou este ano. Enquanto o grupo se dirige ao teatro, Yuan explica que este Festival das Fadas é uma encenação da lenda desta cidade, que afirma que o Rei das Fadas uma vez usou seu cristal sagrado do lago para defender a cidade contra monstros. Ele ainda explica como garotas de famílias nobres são escolhidas para a dança a cada ano, e o quão grande coisa deve ser para uma pária como Dratina ser escolhida. Ao chegarem ao teatro, os guardas nos portões os impedem de entrar sem autorização, mas as garotas tiram seus mantos e afirmam que são as dançarinas que foram chamadas no último minuto. Elas até mentem sobre suas armas serem adereços. No entanto, o truque funciona, e os guardas os deixam entrar junto com Yuan, que afirma ser um flautista. Assim que entram, Lena avista alguns Nepo Babies mimados falando mal de Dratina e dizendo uns aos outros que precisam ficar longe dela para evitar serem amaldiçoados. Chapéu de Flor também os chama de pirralhos imprestáveis, e Lena se pergunta o quão difícil deve ter sido a vida da vilã ruiva. Elas a encontram dançando no centro do palco, e Lena rapidamente corre até ela como se fosse sua amante perdida há muito tempo. No entanto, Dratina obviamente não está feliz em vê-la, o que piora ainda mais quando Yuan a captura, e Chapéu de Flor pergunta sobre o dragão maligno que ela invocou. A dançarina afirma que o dragão nunca esteve sob seu controle desde o momento em que apareceu na mansão do conde, decepcionando a mestra de guilda que diz que agora terá que arrastá-la de volta à capital para rastrear o dragão usando sua magia. Ao ouvir isso, Dratina se desespera e implora por mais tempo para poder se apresentar no festival, o que tem sido seu sonho de uma vida. No entanto, a impiedosa Chapéu de Flor diz que seu sonho lamentável não é mais importante do que as muitas vidas que serão perdidas se o dragão reaparecer de repente e ameaça arrastá-la de volta à força, se necessário. Lena se sente dividida após ouvir a trágica história de Dratina e instintivamente a liberta dos cipós de Yuan antes de ajudá-la a fugir. O garoto planta os segue, mas os perde de vista. Enquanto isso, Chapéu de Flor está bastante divertida com a súbita descida de Lena à loucura e tranquiliza Yuan de que não sairão da cidade. Dada a obsessão de Dratina por dançar, por outro lado, depois que as garotas escapam para a segurança, a ruiva questiona se Lena bateu a cabeça em algum lugar, ao que ela diz que está apenas seguindo seus pensamentos intrusivos.
Em outro lugar, um palhaço sombrio em um barco conta a lenda de uma criatura guardiã escondida dentro do cristal do lago a um casal e se pergunta o que aconteceria se alguém o quebrasse. Nesse momento, os pássaros mensageiros de Chapéu de Flor retornam a ela tremendo de medo, e ela descobre que suas flores estão murchando, o que a faz entrar em pânico e rapidamente usar sua habilidade para descobrir que algo sinistro vai acontecer nesta cidade. Enquanto isso, Lena percebe uma aura estranha cercando o cristal do lago e luta para entender o que é aquilo. De volta à Rua dos Ferreiros, Light treina duro para se tornar o próximo Saitama e se preocupa com Lena, enquanto Mônica usa o melhor de sua habilidade para criar a espada perfeita para Light. Mais tarde naquela noite, Dratina acompanha Lena até sua vila, garantindo que estarão seguras lá até o festival terminar. Mas Lena avisa sobre as habilidades de Chapéu de Flor e como ela as rastreará antes que isso aconteça. A vilã diz que pedirá ajuda à Irmã Sagrada nesse caso, mas Lena não consegue deixar de questionar o relacionamento delas e revela que veio a esta cidade com a única intenção de encontrar o culpado pelo ataque a Light na mansão do Conde Monte. Dratina a acusa de tê-la salvado apenas por seus motivos ocultos, mas ela desmente sua afirmação, explicando que a salvou apenas porque se sente uma pessoa legal, o que a ruiva não acredita. Nesse momento, dois irmãos correm até Dratina e a chamam de bonita. Prometendo assistir à sua dança no dia do festival, no entanto, seus pais snobs logo os arrastam de volta por medo da habilidade tabu de Dratina e lhes dizem para ficar longe dela. Lena sente pena dela, mas antes que ela possa oferecer um ombro para chorar, um monte de monstros aparece do nada e aterroriza os plebeus, apenas para a Princesa da Espada abater um deles e dizer a todos para evacuarem. Dratina usa necromancia para controlar um monstro morto para proteger uma garotinha, o que deixa todos os seus inimigos surpresos. Nesse momento, Lena encontra uma pequena criatura unicórnio tentando proteger algumas pessoas de um dragão e corre para resgatá-lo, abatendo o monstro no processo. No entanto, enquanto ela experimenta uma queda em câmera lenta, outro dragão aparece do nada e quase acaba com sua carreira, apenas para Dratina costurar todos os monstros mortos e resgatar Lena no último minuto. Ela então questiona o que é essa pequena criatura unicórnio, mas antes que as garotas possam encontrar sua resposta, a criatura começa a latir para a fuligem preta no céu, semelhante ao que Lena viu ao redor do cristal do lago antes. Da fumaça aparece um troll de baixo orçamento que é instantaneamente subjugado pelos cipós espinhosos de Yuan, que o transformam em um quebra-cabeça, tudo enquanto ele finge ser um Giga Chad do alto de um prédio. As garotas fugitivas retornaram a Yuan depois de ver essa demonstração de poder e Chapéu de Flor anuncia a evacuação urgente para os civis, dizendo-lhes para irem à catedral da cidade imediatamente. Ela então se vira para Lena e Dratina e diz que, embora não as tenha perdoado pela pequena façanha que fizeram no teatro, agora elas precisam lutar contra a fonte dos monstros, que existe no centro do Lago Mágico. Enquanto isso, o maluco de antes flutua na fumaça preta e espera impacientemente pela gangue para vir pegá-lo. Ao mesmo tempo, Evil avista Light treinando como um tolo, com um desejo de morte na Rua dos Ferreiros, e retorna a Mônica com alguns materiais para a espada que ela está fazendo, apenas para perceber que ela está se esforçando tanto quanto Light. Quando ele lhe diz para pegar leve, ela responde que tem que dar o seu melhor para fazer a espada perfeita para seu salvador, fazendo Evil se perguntar se sua filha se tornou uma simp total. De volta ao lago, Dratina argumenta que o cristal do lago não pode ser a fonte de monstros, já que ele deveria repeli-los, mas Chapéu de Flor explica que alguém adulterou suas propriedades, o que não lhes deixa escolha a não ser destruí-lo. Ela chama isso de crime hediondo, o que faz o Jardim Ambulante se perguntar por que ela está agindo tão lealmente à cidade que a tratou como lixo, ao que Dratina diz que realmente não se importa nem um pouco com as pessoas da cidade. Mas já que o cristal do lago significa tudo para o Festival da Fada Dançarina, destruí-lo roubaria sua razão de viver. Antes que a discussão chegue a uma conclusão, o maluco faz sua aparição e libera mais um monstro na gangue, admitindo ser o responsável por todo o calvário. Lena, que já está irritada com as lágrimas de Dratina, imediatamente usa o novo monstro como seu trampolim para atacar o palhaço, apenas para revelar sua verdadeira identidade como um poderoso mago chamado Argus. Encarregado de destruir a cidade por vingança, após afirmar que purgará a cidade sagrada de escória como eles, ele invoca um monte de monstros e ataca o barco, deixando apenas Lena e Chapéu de Flor para contra-atacar, enquanto Dratina foge em sua marionete monstro híbrida e Yuan usa seus cipós para se manter flutuando no ar. Assim que Lena acredita que está perdida, o pequeno unicórnio de antes cria uma escadaria de cristal para ela e revela sua identidade como o guardião do cristal do lago, o que enfurece o aspirante a elfo. No entanto, antes que ele consiga atacar Lena, Chapéu de Flor arranha o rosto dele e lhe diz para focar nela em vez disso. Ele a chama de fracote insolente que não pode fazer nada além de ler livros com sua habilidade inútil, fazendo a Dama das Flores rir e bombardear seus monstros de fundo para mostrar a ele quem manda. Ele não entende como. Então ela explica que os livros inúteis que ela pode ler com sua habilidade também incluem os livros proibidos sobre habilidades e magia, que a ensinaram a usar técnicas de fogo, gelo e terra. Essa afirmação só serve para irritar Argus, então ele a ataca com uma nova raça de monstros apenas para a mestra de guilda contra-atacar usando a habilidade de barreira de um de seus livros. Ela então se vira para Lena e lhe diz para destruir o cristal do lago.
Mas quando Dratina começa a perder a cabeça, a Dama das Flores a tranquiliza, dizendo que não é uma ordem, e se ela puder encontrar outra maneira de fechar os portais, ela pode descartar a ideia. No entanto, Lena percebe que, enquanto não tiver o poder da armadura de enredo como Light, ela não pode fazer nada que valha a pena e sobe as escadas para destruir o cristal. Dratina tenta detê-la, mas se contém depois de ver sua determinação e observa Lena pular e desferir um golpe poderoso no cristal, transformando-o em pó brilhante. Infelizmente, isso não fecha o portal e só serve para irritar Argus, que invoca seu chefe final, um dragão maligno. O monstro imediatamente libera seu vômito radioativo em Lena, mas Dratina salva por pouco, apenas para redirecionar o ataque para a cidade. Ver sua casa ser destruída faz a ruiva chorar, mas Lena pede sua ajuda para acabar com essa loucura de uma vez por todas, o que lhe dá esperança. Enquanto o dragão maligno continua a disparar, a catedral na cidade treme, e um jovem garoto diz que a história de monstros atacando Athena é semelhante à lenda do Rei das Fadas. Sua mãe lhe diz para não acreditar em ficção, mas ele acredita que os salvadores do livro aparecerão e os defenderão. Enquanto isso, o Chapéu de Flor mantém a jaula do dragão dentro de sua barreira, e Yuan usa seus cipós para transformá-los em carne moída. Pouco antes de a mestra de guilda desabar de exaustão, assim que Yuan a pega, Argus a zomba por não tomar multivitaminas suficientes e exibe a força de seu dragão, explodindo outro pedaço da cidade. Por outro lado, Lena pede a Dratina para segurar o dragão por pelo menos 5 segundos, afirmando que pode desferir um golpe fatal nesse tempo. Embora a ruiva acredite que perdeu oficialmente seu último neurônio, ela ainda usa necromancia para costurar todos os monstros mortos juntos em uma sereia Milf, que usa seus múltiplos tentáculos para segurar o dragão maligno. Ainda assim que Argus começa a perder a calma, Lena se prepara e desfere um golpe no pescoço sem escamas do dragão, teoricamente o desvivendo. No entanto, Argus dá uma risada maligna e usa sua técnica para derreter os tentáculos e a sereia de uma vez, antes de se fundir com uma forma mais evoluída do dragão maligno. Argus então começa a disparar bolas mágicas na cidade, jurando destruí-la junto com todos os humanos inferiores que nela residem. Enquanto o Chapéu de Flor usa sua habilidade para determinar que sua habilidade é possessão, por causa da qual eles nunca derrotarão o dragão a menos que o derrotem primeiro. Ela também acha estranho como ele conseguiu reverter a propriedade do cristal tardio, já que isso não faz parte de seu conjunto de habilidades, o que faz o mago atacá-la com sua imitação de Hollow Purple. Ela consegue aguentar com seu poder de fogo, apenas para ser arremessada e salva por Yuan, que a leva de volta à costa. Com apenas Lena e Dratina restando no mar para lutar contra o psicopata, a última usa suas marionetes improvisadas para contra-atacar seu próximo ataque, mas mal consegue sobreviver. Lena, por outro lado, consegue desviar o ataque para uma montanha distante, mas mentalmente se amaldiçoa por ser tão fraca contra o dragão maligno quanto era na mansão do Conde. No entanto, ela ainda se levanta com sua espada apontada para Argus, pronta para aguentar seus ataques, tudo enquanto o pequeno unicórnio a observa com admiração. Desta vez, quando ela pula para lutar contra o dragão, o unicórnio a precede e preenche sua mente com as memórias do Rei das Fadas e seu ajudante unicórnio adulto. O poder dos flashbacks a transforma com sucesso em uma fada abençoada pelo rei antigo, e ela consegue cortar um membro do dragão, graças às suas asas e espada transformada. Vendo que a profecia no livro de Athena finalmente se tornou realidade, os outros três começam a perder a cabeça, enquanto Argus ainda se ilude e diz que tem a vantagem. Lena lhe dá um choque de realidade, cortando mais alguns quilos de seu amigo dragão novamente, apenas para deixá-lo de queixo caído. Isso o faz ter um ataque de raiva e disparar uma série de bolas mágicas consecutivamente na garota, apenas para levar um tapa na cara. Isso o faz perceber que não pode vencer contra ela, então ele direciona sua raiva para a catedral e tenta derrubá-la com o vômito radioativo do dragão. No entanto, Lena corta seu ataque e apunhala o dragão na cabeça, transformando-o em uma estátua de pedra, que cai direto no mar junto com o mago. Ver isso faz Dratina admirar Lena ainda mais, especialmente porque ela conseguiu poupar a divindade do Cristal do Lago, apesar de ter quebrado a pedra. Enquanto isso, Lena finalmente enfrenta um Argus completamente derrotado e lhe diz que ele vai cantar como um passarinho. Uma vez que o capturem, no entanto, ele acredita que a Irmã Sagrada o traiu e desaparece da cena, deixando para trás uma relíquia metálica. Com a luta concluída, Lena perde suas asas e encontra o pequeno unicórnio bem ao lado dela, percebendo que foi ele quem a abençoou com aquele poder. Nesse momento, Yuan e Chapéu de Flor retornam ao lago, e a última cura Lena e Dratina com sua habilidade antes de agradecê-las por lhe mostrarem uma luta incrível. A ruiva cora e diz que foi basicamente apenas uma peça secundária na luta de Lena, com o que Lena discorda. Enquanto ela em cima agradece de coração e a ruiva cora, Chapéu de Flor percebe que nunca vencerão as acusações de arco-íris depois de hoje. Enquanto Lena quase trai Light, ele treina como um louco na esperança de alcançá-la um dia, e Ayla o apoia com um monte de fatias de pizza. Mônica, por outro lado, ainda não consegue fazer uma espada para Light, fazendo Evil se perguntar se ela está fazendo isso de propósito para impedir que seu potencial namorado vá embora. Ele lhe diz que se ela o quer tanto, poderia simplesmente segui-lo e deixar o negócio de ferreiro deles, já que ele não tem mais nada para ensiná-la.
De volta ao lago, Lena pede desculpas à mestra de guilda por deixar Argus escapar, mas ela lhe diz para não se preocupar e revela que ele deixou seu antigo talismã para trás, que é praticamente inestimável. Com apenas 12 peças em todo o mundo, ela diz que permite a reversão de tudo, o que explica como ele pôde fazer o cristal do lago atrair monstros em vez de repeli-los. Ela ainda afirma que poderiam usá-lo para rastreá-lo antes de se virar para Lana e perguntar de onde ela tirou as asas. Assim que a garota aponta para o pequeno unicórnio, o cristal falecido começa a brilhar e o rei Delfada emerge dele em sua forma fantasma. Ao vê-lo de verdade, a psicopata florida perde a cabeça e faz perguntas sobre seus hobbies e cor favorita, o que a divindade desorientada responde obedientemente, fazendo Yuan questionar sua autenticidade. Dratina vai direto ao ponto e pergunta ao Rei das Profundezas se foi ele quem abençoou Lena com suas asas e poderes, mas ele diz que foi na verdade seu ajudante. O unicórnio selado no cristal do lago. Ele então oferece uma palestra de história gratuita sobre como ele e seu unicórnio lutaram contra um exército de demônios anos atrás, o que resultou na destruição do solo de Atena a ponto de não poder mais crescer grama. Para salvar a Terra, o unicórnio sacrificou sua vida e foi selado dentro do cristal em troca da fertilidade da Terra. O rei explica que o pequeno unicórnio é na verdade seu sucessor, que ele enviou depois de sentir a determinação de Lena em salvar a cidade e se inspirar nela. Ele então agradece a Lena e a todos os outros que ajudaram a salvar sua terra e revela que a divindade unicórnio desaparecerá agora que o dia está salvo. As pessoas da Terra não precisam mais de seus poderes. No entanto, antes de partir, o rei excêntrico pede que as donzelas fadas mostrem a ele e ao unicórnio sua dança para que ambos possam partir em paz. E Tratina se voluntaria para fazer isso. Ela também arrasta Lena com ela. E enquanto as duas começam a dançar em uma jangada de cristal no meio do lago, todos da catedral também apreciam a performance delas, finalmente abandonando seus preconceitos contra Tratina e sua habilidade. Chapéu de Flor agracia a performance delas com suas pétalas de flor, enquanto o rei Dilf observa atentamente enquanto Dratina finalmente se sente ela mesma. Até Lena se afasta no meio para ver a ruiva brilhar, que domina completamente a performance e finalmente se liberta do seu passado, libertando tanto a si mesma quanto a divindade unicórnio. Depois, o rei das fadas agradece a Tratina pela dança dela e deixa o pequeno unicórnio com Lena, que o nomeia Siron, antes de finalmente desaparecer. Com ele partido, Lena desmaia e só acorda na noite do dia seguinte quando é acordada por Siron. Ela sai do quarto para encontrar todos os seus amigos junto com um guarda do hotel que a reconhece como a salvadora de Atena e a agradece por tudo. Ele também diz para ela ficar tranquila agora que a Irmã Sagrada enviou novas armas aos soldados para se defenderem, e parte fazendo uma Lena surpresa cruzar olhares com Chapéu de Flor, que acha igualmente surpreendente como a freira pôde agir tão rápido quando nem se passaram 24 horas desde o incidente. Dratina a defende, dizendo que ela está apenas fazendo um favor a todos, fazendo o mestre da guilda questionar se ela sabe algo sobre a habilidade da freira. Lena diz que deve ser avaliação, mas Chapéu de Flor diz que não é verdade, e o boato mais popular entre os superiores é precognição. Ela ainda deduz que, como tanto o incidente na mansão do Conde quanto o ataque a Atena envolveram dragões malignos, junto com Dratina e Lena, isso só fortalece a hipótese de que a freira já sabia o que aconteceria. Quando a ruiva ainda defende a Irmã Sagrada, Chapéu de Flor pergunta até quando ela vai lamber as botas da freira, ao que ela permanece em silêncio. Ela então pede às duas garotas para acompanhá-la a outra cidade em sua missão de investigação, com Yuan explicando que ela pretende mantê-las protegidas da Irmã Sagrada sob sua vigilância. Lana concorda depois de assumir que tudo desde que ela comeu o fruto da habilidade, incluindo os ataques à luz, aconteceu por causa da freira. Eventualmente, a ruiva concorda em acompanhá-los também, mas deixa claro que não irá contra sua salvadora, com o que Chapéu de Flor não discorda. Ao mesmo tempo, depois que ela aprende a assar suas pizzas favoritas sob a supervisão da mãe de Mônica, ela se reúne com Light e ambos recebem uma mensagem de Lena afirmando que ela não poderá retornar a eles por enquanto. Light a tranquiliza dizendo que eles vão dar conta da missão Rank S sozinhos sem levar uma surra, e Lena pede que ele espere por ela voltar em vez de ficar com outra garota na ausência dela. No dia seguinte, Mônica finalmente consegue forjar uma espada digna da força de Light e a nomeia Romura, fazendo o queixo de todos cair. Ela também mostra a ele a nova roupa legal que fez pra ele e diz que quer se tornar uma aventureira no grupo dele também, com o que o traidor concorda rapidamente. Como se uma garota gostosa não fosse suficiente, outra aparece no portão da cidade, afirmando que foi enviada para acompanhá-lo pelo burô da Guilda dos Aventureiros, e Light a aceita feliz em seu harém também. Enquanto isso, a Irmã Sagrada revela seus planos para exterminar Light durante sua próxima missão, enquanto ela inicia os preparativos para seu plano de dominação mundial. Como Lana reagirá ao novo harém de Light? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se você gostou e se inscreva para mais resumos incríveis.